O motor THP, além de ter a sobrealimentação, que é a turbina injetando mais ar, ele tem um detalhe, que é a injeção direta. Qualquer obstrução, qualquer falha nesse bico pode te causar um dano enorme, inclusive a perda do motor. A injeção direta injeta o combustível direto na câmara de combustão. Não passam nem pelo coletor e nem pelas válvulas. Outro detalhe importante que eu quero falar sobre o motor THP para se tomar cuidado com os bicos injetores. Justamente por isso, por ser injeção direta, o bico trabalha com uma pressão muito alta. Nos carros comuns de passeio, você utiliza em média 3 bares e meio de pressão. No THP, no mínimo, você parte de 50 bar de pressão, chegando a 120, 130 bares de pressão, dependendo da forma que você acelera, o quanto você dosa no acelerador para ele injetar. Quando colocamos na ferramenta de diagnóstico, dá para ver certinho a pressão subindo, partindo de 50 bar, dependendo da forma que você acelera, 70, 80 ou até 120, 130 bares. Então ele precisa estar com uma pressão muito alta para injetar lá na câmara de combustão. E outro detalhe, qualquer anomalia, qualquer restrição nesse bico pode te causar um dano enorme. Esse aqui é um bico injetor simples. Como que ele funciona? Aqui ele injeta no coletor, junto com o ar, ele passa pela válvula e vai para a câmara de combustão. Já esse aqui não. Esse aqui é a injeção direta. Aqui ele está lá na câmara de combustão, ou seja, na hora que dá aquela combustão ou aquela explosão, está explodindo aqui, ó, direto. Esse aqui ele não tem o contato, a válvula fecha para combustão e não tem nenhum contato com a câmara. Esse aqui não, ele está lá direto, dentro da câmara. Vou mostrar aqui, ó. E é onde eu quero chamar a atenção, que eu já falei no início do vídeo. Isso aqui, se tiver alguma obstrução, ele funciona igualzinho um maçarico. Lembra os maçaricos antigos? Quem conheceu o maçarico, como é que funciona o maçarico? Ele tem o carbureto e o oxigênio, né? O carbureto seria o combustível, que é a gasolina. Então, quando aquele funileiro lá ligava o maçarico, primeiro ele ligava com muito combustível e pouco oxigênio. Ficava parecia um isqueiro. Aí o que ele fazia? Ele ia diminuindo o combustível e aumentando o oxigênio, que faz com que ele crie uma superpotência, né, de aquecimento. A mesma coisa no turbo. O turbo é o oxigênio, que injeta muito mais oxigênio. E aí o que acontece? Quando tem alguma obstrução, ele fecha o combustível. Fecha o combustível e fica como se fosse um maçarico. Isso aí acontece com uma frequência que você não imagina. Então eu indico sempre uma manutenção nesses bicos aqui, uma verificação. Esse é um caso aqui, ó, que aconteceu exatamente isso. Olha como ficou esse cilindro. O que aconteceu nesse cilindro aqui? Ele começou a mandar direto para esse cilindro, esse bico estava com problema. Nesse caso, realmente explodiu. Acabou com o pistão, detonou toda a câmara de combustão, inclusive o bloco do motor. Esse motor teve que ser trocado, substituído. Não teve reparo. Por que você ouve, os motores THP não dá retífica, os motores de THT não dá retífica, não tem como retificar? Não é que não tem como retificar. Até existe no mercado paralelo, os fabricantes fazem sob medida o pistão, mas vai por mim, não dá certo. A montadora só tem o standard. O cilindro, quando danifica, você tem que abrir e aumentar o diâmetro do pistão, né? O material desse cilindro já é diferente, poucas retíficas fazem. Aumentar, vai por mim, eu já tentei, tá? Já tentei fazer isso daí, só para não me tornar aquela pessoa resistente. Pô, será que não dá? Então eu quis tentar fazer um motor desse aí numa medida 0,50. Não deu certo, não funcionou, ok? Primeiro aquecimento, primeira acelerada, nós estamos falando de um carro turbo, não funciona. Então eu também já adotei aqui, não é porque eu quis ser resistente ou não, mas é porque realmente eu já testei e não deu certo. Então danificou lá embaixo no cilindro, é troca de motor, não tem jeito. Motor com pistão originais, cilindro standard, anéis originais,
tem que funcionar com material bom. Nós estamos falando de um carro turbo. Já o cabeçote, não. O cabeçote, se empenar uma válvula porque pulou uma corrente, é possível sim remover, fazer certinho com a junta original, substituir as válvulas, né, fazer o assentamento de válvulas certinho e colocar o mesmo motor na parte de baixo. Mas eu vou mostrar umas imagens que eu fiz para meus clientes e vocês vão ver o que é um bico injetor injetar direto com uma falta de combustível direto na câmara de combustão. Esse aqui é um pistão, se você ver, é a linha, é o grau que o bico injetor estava injetando e foi soldando. Então ele numa frequência, numa estrada, por exemplo, esse foi um caso que o cliente estava na estrada com velocidade frequente e ele estava acelerando. Ele realmente me falou a verdade, falou: César, eu dei uma acelerada mais constante e aconteceu isso daí. Por quê? Talvez na cidade você não tenha problema e não vai ter na cidade. Isso daí vai te danificar, vai criar um estresse quando você está com uma velocidade constante, geralmente é na estrada. Então, esse caso, o cliente me falou realmente a verdade e falou que estava andando. Mas eu tenho esse outro caso aqui, o pistão estraçalhou, explodiu. Esse caso, o cliente, ele garantiu para mim que não estava acelerando. Eu falei: não, você não precisa nem me convencer, eu acredito. E expliquei, acontece isso, você pega uma frequência na estrada, tudo tal, ele começa, mesmo você se acelerar, você acelera pouco, é pior ainda, porque ele está injetando menos, né? E aí aconteceu isso daí, estourou, espatifou o pistão. Essa é uma dica que eu passei nesses motores THP, equipados na linha Peugeot, Citroën, vários modelos de carros usam essa gama de motores. E se vocês precisarem de alguma coisa, quiserem entrar em contato, vão estar aqui os nossos contatos. Muito obrigado. Canal da Peça. Facilitamos a vida dos apaixonados por mecânica. E ainda os vídeos mais comentados da internet. O conteúdo mais completo do setor de reparação automotiva.